Bia foi quem encontrou o Thor. O grito dela cortou a manhã antes mesmo de eu levantar da mesa. Um som que me fez largar a xícara de café e sair correndo atrás da voz da minha filha. Encontrei o cachorro deitado perto da cerca dos fundos, no mesmo canto onde tinha se refugiado na primeira noite. Imóvel, os olhos abertos, vidrados, fixos na casa, como se ainda estivesse vigiando alguma coisa lá dentro. Sem sangue, sem nenhuma marca, como se simplesmente tivesse parado de funcionar. 24 horas antes, aquele mesmo cachorro se recusava a atravessar a porta da frente. Eu sempre acreditei que reconhecia o momento exato em que a sorte virava. Foi assim quando vi a casa pela primeira vez. Um casarão de 2 andares na Serra do Ipê, cercado por um terreno enorme, com um preço que parecia ter saído errado no anúncio. Marisa segurou minha mão no meio da sala vazia, o eco dos nossos passos batendo nas paredes altas, e eu soube que aquele lugar seria o recomeço que a gente precisava depois de tempo demais apertado num apartamento pequeno para 5 pessoas. As meninas correram pela casa gritando de animação, escolhendo quartos, brigando pela vista da janela. Bia, a mais nova, ficou fascinada com uma varanda coberta nos fundos, de onde dizia que dava para ver o quintal inteiro. Eu ri. Reformar aquela casa ia dar trabalho. Encanamento velho, telhado pedindo reparo, um cheiro de mofo entranhado em alguns cômodos que prometi resolver com semanas de faxina pesada. Mas era nosso. Espaço de sobra, quintal enorme, silêncio de interior. Parecia perfeito demais, e foi exatamente aí que o Thor parou no batente da porta, orelhas baixas, rosnando baixinho para dentro da casa. Chamei, bati palma, ofereci petisco, nada. Ele se sentou na calçada e não se mexeu mais, olhando fixo para um ponto no corredor que, para mim, não tinha absolutamente nada de diferente. Ele deve estar assustado com o barulho da mudança, falei para Marisa, que observava a cena séria demais para o meu gosto. Levamos quase 1 hora para convencer o cachorro a entrar, praticamente arrastando-o pela guia enquanto ele resistia com as 4 patas travadas no chão. Assim que passou da porta, disparou para o quintal e ficou lá, longe da casa, o resto da noite, recusando até a tigela de ração. Eu devia ter prestado mais atenção nisso. Mas estava cansado. Era o primeiro dia numa casa nova e a cabeça só conseguia pensar em dormir. Foi por isso que não contei a ninguém, nem a Marisa, que antes de dormir ouvi um som baixo vindo do corredor. Um som que, na hora, jurei que era só a casa velha se acomodando. Agora, ajoelhado ao lado do corpo do Thor, com o veterinário dizendo que às vezes acontece, cães mais velhos, o coração, o estresse da mudança, e eu aceitando aquilo porque precisava aceitar, só uma coisa não saía da minha cabeça. Aquele som na noite anterior não tinha sido a casa se acomodando, tinha sido exatamente um rosnado. Os relógios começaram a parar 2 dias depois do enterro do Thor. Notei primeiro no relógio de parede da cozinha, um ponteiro velho que Marisa herdou da avó dela. Ficou preso às 3h07 da manhã, e eu só percebi porque passei por ele de manhã, indo fazer café, e o horário estava óbvio demais errado. Dei corda, ajustei, segui em frente. Achei que fosse coisa da mudança, poeira no mecanismo, essas coisas. No dia seguinte, foi o despertador do meu celular. Travou. A tela ficou presa congelada, marcando 307, mesmo com o aparelho ligado normalmente para todo o resto. Reiniciei o telefone, resolvido. Só que aí foi o relógio do forno.
Depois o relógio de pulso que eu deixava na cômoda, parado havia anos, e que, inexplicavelmente, alguém tinha dado corda. Porque agora ele também marcava exatamente aquele mesmo horário. Comecei a prestar atenção. Toda madrugada, sem exceção, eu acordava com frio. Não um frio comum de casa velha com corrente de ar. Um frio que doía, que fazia meu hálito soltar fumaça dentro do próprio quarto, enquanto o resto da casa, o corredor, a escada, o quarto das meninas, continuava morno, abafado até como era de se esperar numa noite de verão no interior. Marisa começou a notar também. Uma noite, ela me acordou cutucando meu braço, os olhos arregalados no escuro. "Tem alguém olhando pra gente", ela sussurrou. Perguntei o quê? Onde? Ela apontou para a porta do quarto, entreaberta uns 10 centímetros, exatamente como eu tinha deixado antes de dormir. Fiquei olhando aquele vão escuro por um tempo que pareceu longo demais, sem coragem de levantar e fechar. Não vi nada. Mas não consegui dormir de novo naquela noite. Depois disso, virou rotina. Eu esperava Marisa e as meninas dormirem e ficava andando pela casa, verificando portas, janelas, cantos, procurando o quê, eu nem sabia dizer direito. Só sabia que precisava checar. 2, 3, 4 da manhã, eu ali, de lanterna na mão, sentindo meu próprio cansaço se acumular atrás dos olhos como areia. Foi numa dessas rondas, quase uma semana depois da mudança, que eu parei diante da porta do quarto de hóspedes. Um cômodo que ainda estava vazio, sem móveis, que a gente planejava transformar em escritório. O batente da porta tinha marcas, sulcos fundos na madeira, 4 riscos paralelos, na altura de onde ficaria a mão de uma criança pequena, ou de um bicho. Passei o dedo devagar por cima. A madeira estava lisa ao redor, envelhecida, com décadas de tinta descascando, menos ali. Ali, os sulcos pareciam recentes, como se tivessem sido feitos havia pouco tempo. Como se alguém ou alguma coisa tivesse tentado arranhar a porta para dentro do cômodo vazio ou para fora dele. Levei quase 2 dias para tomar coragem de descer ao porão sozinho. Não é que eu tivesse medo de porão, é que aquele, especificamente, eu evitava desde que a gente se mudou. O acesso ficava por uma porta de madeira nos fundos da casa, do lado de fora, meio escondida atrás de uns arbustos que eu ainda não tinha tido tempo de aparar. O corretor mal tinha mencionado aquele espaço durante a visita, só falou área de armazenamento, uso limitado e seguiu andando rápido para o quintal. Fui lá numa tarde de sábado com Marisa levando as meninas para a cidade fazer compras. Levei uma lanterna, mesmo sendo dia. Alguma coisa em mim sabia que ia precisar dela. A porta do porão era diferente do resto da casa. Mais antiga, de madeira escura, quase preta, com dobradiças enferrujadas que pareciam não ter sido abertas em anos. E tinha tábuas pregadas por cima, de um lado a outro, formando um X grosseiro. Não parecia manutenção. Parecia que alguém tinha, de propósito, selado aquilo. Fiquei parado ali um bom tempo, só olhando. Quando finalmente encostei a mão na madeira para examinar as pregas, senti o cheiro. Não vinha de mim, não vinha do quintal. Vinha de dentro, filtrando por entre as frestas da porta. Um cheiro doce e podre ao mesmo tempo, que me lembrou, sem que eu quisesse, de carne estragada esquecida na geladeira por semanas. Dei um passo para trás, cobrindo o nariz, e o cheiro sumiu tão rápido quanto tinha vindo. Achei que fosse imaginação. Respirei fundo de novo, perto da porta. Nada. Só cheiro de mofo comum, madeira velha, terra. Mais tarde, naquele dia, encontrei o seu Osvaldo.
Um vizinho de uns 70 anos, que morava na propriedade ao lado desde sempre, aparando a cerca viva na divisa dos terrenos. Aproveitei para puxar assunto, perguntar se ele sabia alguma coisa sobre a história da casa. O sorriso dele sumiu na hora. Essa casa tem dono há muito tempo, moço. Ele disse, sem parar de mexer na tesoura de poda, evitando meu olhar. Vocês só estão morando nela. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele deu de ombros, murmurou algo sobre gente antiga que não gostava de visita e coisa que é melhor não mexer. Quando insisti, ele só repetiu, mais sério dessa vez. Não mexe em coisa antiga, moço, principalmente lá embaixo. Não consegui tirar mais nada dele. Voltei para casa incomodado, tentando convencer a mim mesmo que era só superstição de gente do interior, história de vizinho fofoqueiro. Jantei com a família, brinquei com as meninas, tentei ser o pai e marido normal que eu precisava ser. Fui dormir tarde. Devia ser umas 2 da manhã quando acordei de repente, o coração disparado, sem saber exatamente o que tinha me tirado do sono. Foi então que ouvi um som abafado, rítmico, vindo de algum lugar debaixo da casa, arranhado, lento. Como unhas raspando devagar contra a madeira, do outro lado de uma parede grossa demais para deixar o som sair claro, mas claro o suficiente para eu saber, com uma certeza gelada no estômago, que não vinha de rato, nem de cano, nem de nada que eu pudesse explicar. Vinha de baixo, do porão, da porta trancada. Fiquei deitado no escuro, paralisado, ouvindo aquilo por o que pareceram ser minutos, até finalmente parar, tão de repente quanto tinha começado. Não contei para Marisa na manhã seguinte. Não sabia como. As coisas com Bia começaram devagar, do jeito que a gente só nota em retrospecto. Ela sempre foi uma criança de imaginação solta. Brincava sozinha, inventava histórias, dava nome para bonecas, para nuvens, até para a sombra da árvore no quintal antigo. Então, quando ela começou a falar sozinha no quarto à noite, ninguém estranhou de cara. Marisa até comentou, rindo, que era coisa de criança única que ainda está se acostumando com casa nova. Só que uma noite, passando pelo corredor para checar as meninas antes de dormir, minha rotina virou essa, checar tudo, sempre. Parei na porta do quarto de Bia e ouvi ela conversando. Não um monólogo solto de criança brincando, uma conversa, com pausas, como se estivesse esperando resposta. Fiquei ali, na sombra do corredor, escutando. Você mora aqui há muito tempo? Ela perguntou, baixinho. Silêncio. Eu não vou contar para ninguém, ela disse depois, como se respondesse a alguma coisa. Entrei no quarto rápido demais, talvez. Bia olhou para mim sem susto nenhum, sentada na cama, o quarto vazio ao redor. Com quem você estava falando, filha? Com o Rory, ela respondeu, natural, como se eu tivesse perguntado a cor do céu. Perguntei quem era Rory. Ela disse que era um amigo que morava na casa, que sempre morou, e que ele gostava de conversar à noite porque de dia tinha gente demais fazendo barulho. Sorri. Afaguei o cabelo dela, disse que era hora de dormir e saí do quarto tentando ignorar o arrepio subindo pela minha nuca. Nos dias seguintes, as irmãs mais velhas começaram a comentar. Contaram que, mais de uma vez, acordaram de madrugada e viram Bia sentada na cama do quarto, de costas para a porta, falando com a parede. Uma delas jurou que numa dessas noites ouviu uma segunda voz respondendo, baixa, rouca, quase um sussurro que não parecia sair de uma garganta de criança. Eu queria acreditar que era imaginação, efeito colateral natural da mudança, do estresse, de dormir num lugar novo. Fiz o que qualquer pai cético faria. Tentei racionalizar.
Conversei com Bia sobre amigos imaginários, de um jeito leve, sem alarme. Foi numa tarde de domingo, todos reunidos na sala, que tudo mudou de figura. Bia estava desenhando no chão, quieta, enquanto as irmãs assistiam TV. De repente ela parou, largou o lápis de cor e olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Vazia, séria demais para uma criança de 6 anos. O Rory disse que essa casa é dele. Ela falou, num tom de voz estranhamente calmo, quase mecânico. Ele disse que a gente não devia ter vindo. A sala inteira ficou em silêncio. Marisa largou o que estava fazendo na cozinha e veio até a porta, alarmada pelo tom da minha voz quando perguntei: "O que mais ele disse, Bia?" Ela ficou olhando para mim por um segundo longo demais antes de responder com a mesma voz baixa e sem emoção: "Que ele quer que a gente vá embora, ou ele vai fazer a gente ir." Depois disso, ela piscou, balançou a cabeça de leve como quem acorda de um cochilo e voltou a desenhar como se nada tivesse acontecido, perguntando animada se podia pintar o céu do desenho de roxo. Marisa me puxou para a cozinha, sussurrando para eu não fazer escândalo na frente das meninas. Concordei, mas naquela noite, depois que todos dormiram, eu e ela ficamos sentados na cama no escuro, sem coragem de dizer em voz alta o que os dois estávamos pensando. Alguma coisa naquela casa sabia nosso nome. E pela primeira vez eu comecei a sentir que precisávamos ir embora antes que fosse tarde demais. Foi Marisa quem primeiro percebeu as marcas no próprio corpo, numa manhã comum de terça-feira, se olhando no espelho enquanto se arrumava para o trabalho. "Renato, olha isso!" Ela chamou, a voz tensa. Fui até o banheiro e vi. Hematomas roxos, quase pretos no centro, espalhados pelo braço esquerdo dela e pela parte de trás da coxa. Não eram arranhões, não eram cortes. Pareciam marcas de dedos, de uma mão grande demais para ser a dela mesma, apertando com força. "Eu não bati em nada," ela disse, tocando de leve numa das marcas e fazendo uma careta de dor. "Eu dormi a noite inteira, nem me mexi. Tentei ser o marido racional, o cara que ainda segurava as pontas da sanidade da família. Sugeri sonambulismo, batidas que ela nem lembrava de ter dado, algum problema circulatório. Levei ela ao médico naquela mesma tarde. O clínico examinou, fez perguntas, olhou os hematomas, com uma expressão de quem também não estava satisfeito com as próprias hipóteses, e no fim só falou algo sobre estresse, mudança recente, pode ter mexido a noite inteira sem perceber. Voltamos para casa com um receituário de vitamina e nenhuma resposta de verdade. Os hematomas voltaram 3 dias depois. Dessa vez, mais numerosos, cobrindo parte do abdômen também, num padrão que, por mais que eu tentasse não pensar nisso, parecia mesmo o formato de dedos, de uma mão inteira, segurando com força. Marisa começou a dormir mal, se debatendo, murmurando coisas que eu não entendia. Uma noite, acordei com ela sentada na cama, olhando para o nada, respiração acelerada. "Tem alguém deitado do meu lado," ela sussurrou, sem me olhar. Eu sinto o peso na cama, mas quando eu olho, não tem nada. Fiquei sem palavras, deitei do lado dela, abracei, tentei fazer aquilo parecer só mais um pesadelo. Mas o colchão, do lado dela, estava afundado, um peso visível pressionando o tecido, como se alguém realmente estivesse deitado ali. Coloquei minha mão em cima, estava frio, muito mais frio que o resto da cama. Foi essa noite exatamente que meu ceticismo, a última coisa que eu ainda usava para me sentir seguro naquela casa, começou a desmoronar de vez. Nos dias seguintes, comecei a ouvir passos pesados vindos do sótão, sempre depois da meia-noite.
Não o tipo de som que a casa velha se acomodando produz. Passos com peso, com ritmo, como alguém andando de um lado para o outro, devagar, arrastando os pés. Subi lá em cima 2 vezes, lanterna em punho, coração martelando. Nas 2 vezes, não encontrei nada além de poeira, teias de aranha e caixas empilhadas que ainda não tínhamos desembalado. Mas o som continuava, mesmo com o sótão vazio, mesmo comigo lá em cima, verificando cada canto. A gota d'água para mim veio numa madrugada em que eu estava deitado, tentando dormir, os olhos fechados, mas a mente alerta demais para descansar de verdade. Senti algo segurar meu tornozelo esquerdo, firme, frio, um puxão curto, mas forte o suficiente para deslocar meu corpo alguns centímetros na cama. Abri os olhos na hora, o coração na garganta. Não tinha nada ali. Marisa dormia, ou fingia dormir, do outro lado da cama, longe demais para ter feito aquilo mesmo que quisesse. Fiquei sentado no escuro pelo resto da noite, as costas na cabeceira, encarando o quarto vazio, entendendo finalmente que aquilo não era imaginação, não era estresse, não era coincidência. Alguma coisa estava na casa com a gente, e pela primeira vez eu tive certeza de que ela sabia que eu sabia. Foi na 5ª noite depois do episódio do meu tornozelo que tudo mudou de vez. Eu tinha acabado de pegar no sono, um sono raso, daqueles que mais parecem um cochilo vigiado, quando os gritos começaram. Gritos de verdade, agudos, desesperados, vindos do quarto das meninas mais velhas, do outro lado do corredor. Levantei tão rápido que quase caí da cama. Marisa já estava atrás de mim, a respiração descontrolada, os dois correndo pelo corredor escuro, sem nem pensar em acender luz. A cena que encontrei ao abrir a porta ainda hoje volta para mim em momentos que eu não escolho. Uma das minhas filhas, a do meio, com apenas 9 anos, estava sendo arrastada pela cama, o corpo esticado, as mãos se agarrando desesperadamente ao lençol, enquanto alguma coisa invisível a puxava pelos tornozelos, com força em direção ao canto mais escuro do quarto. O lençol escorregava dos dedos dela centímetro por centímetro. Ela gritava meu nome, os olhos arregalados de um terror que eu nunca tinha visto no rosto de uma criança. Não pensei. Corri e agarrei os braços dela, puxando com toda a força que eu tinha, sentindo uma resistência do outro lado, pesada, deliberada, como se estivesse disputando um cabo de guerra contra alguém que eu não conseguia ver, mas que definitivamente estava ali, segurando com a mesma determinação que eu. Por um segundo horrível, achei que ia perder. Que a força invisível ia vencer e levar minha filha para o canto escuro do quarto, para dentro de uma escuridão que parecia de algum jeito impossível, mais profunda do que deveria ser. Então, tão repentinamente quanto tinha começado, a resistência sumiu. Caí para trás com minha filha nos braços, os dois no chão, ela soluçando, agarrada ao meu pescoço com uma força que só o pânico puro consegue dar. O quarto ficou em silêncio. Um silêncio pesado, errado, do tipo que parece estar observando. Marisa já estava lá, abraçando a outra filha que tinha acordado com os gritos, as 3, mãe e 2 meninas, tremendo num canto do quarto, enquanto eu ainda segurava a que quase tínhamos perdido, sentindo o coração dela disparado contra o meu peito. Naquela noite, ninguém dormiu. Levamos as 3 meninas para o nosso quarto, trancamos a porta, como se uma fechadura fosse deter alguma coisa que já tinha provado que paredes não significavam nada para ela. E ficamos acordados até o sol nascer. Marisa e eu, revezando a vigília, olhando para o escuro do quarto, esperando algo que não sabíamos nomear.
Foi Marisa quem quebrou o silêncio. Por volta das 5 da manhã, a voz tremendo, mas decidida. A gente precisa de ajuda, Renato. Ajuda de verdade. Isso não é coisa que a gente resolve sozinho. Eu concordei sem hesitar. Pela primeira vez, desde que os problemas começaram, eu não tinha mais nenhuma explicação racional para oferecer, nenhuma teoria sobre estresse, ou sonambulismo, ou imaginação infantil que fizesse sentido do que eu tinha acabado de ver com meus próprios olhos. Alguma coisa naquela casa queria minha filha. E eu sabia, com uma certeza que gelava o sangue, que da próxima vez, talvez eu não conseguisse puxar forte o suficiente. Naquela mesma manhã, ainda exausto, sentado à mesa da cozinha com um café que esfriou sem que eu tocasse, comecei a procurar. Precisava de alguém que entendesse do assunto, alguém que já tivesse visto isso antes e soubesse de verdade como tirar aquilo de dentro da nossa casa. O primeiro contato com Aurélio e Vitória Campos foi por telefone, 3 dias depois da noite dos gritos. Encontrei o nome deles numa busca desesperada na internet, na madrugada seguinte ao incidente, procurando qualquer coisa que fosse além de assombração e médium. Precisava de gente séria, com histórico, com credibilidade. O nome deles aparecia em algumas reportagens antigas sobre casos investigados na região sudeste, sempre descritos como um casal cauteloso que levava anos estudando fenômenos que a ciência convencional não conseguia explicar. Vitória atendeu o telefone. A voz dela era calma, mas havia uma atenção nas perguntas que me fez sentir, pela primeira vez em semanas, que alguém estava me levando a sério. Perguntou sobre o histórico da casa, sobre os fenômenos, sobre as crianças especificamente. E quando contei sobre o episódio com minha filha sendo puxada pelos tornozelos, houve um silêncio do outro lado da linha que durou segundos demais. Nós vamos até aí, ela disse finalmente. Amanhã, se puderem receber a gente. Eles chegaram na manhã seguinte, num carro simples, carregando várias malas de equipamento. Câmeras, gravadores, sensores de temperatura, coisas que eu nem sabia nomear direito. Aurélio era um homem de uns 60 anos, olhar atento, quase clínico, que cumprimentou a todos com um aperto de mão firme, antes de examinar a fachada da casa por um longo momento, em silêncio, como quem lê algo que só ele conseguia ver. Vitória entrou primeiro. Mal atravessou a soleira da porta da sala. Parou. Fechou os olhos por um instante. Tem uma presença muito forte aqui, ela disse, a voz baixa, e ela não gosta de visita. Passaram o dia inteiro instalando equipamentos pela casa. No corredor, no quarto das meninas, próximo à porta do porão que eu ainda não tinha coragem de mencionar, até Aurélio perguntar diretamente se havia algum cômodo que a família evitava. Levei ele até os fundos da casa. Ele examinou a porta lacrada, as tábuas em X, sem tocar em nada, apenas observando por um tempo longo. Isso não foi feito para impedir gente de entrar, ele disse por fim. Foi feito para impedir alguma coisa de sair. À noite, sentados na sala com os equipamentos já posicionados, Aurélio abriu uma pasta de anotações e nos contou o que tinha descoberto durante a tarde, pesquisando registros antigos da prefeitura e conversando com moradores mais velhos da região. A casa tinha pertencido, décadas atrás, a uma mulher chamada Zulmira Andrade Costa. Segundo os relatos, parte deles registrados, parte deles apenas boato preservado entre os moradores mais antigos, Dona Zulmira tinha perdido o único filho ainda muito jovem, em circunstâncias que os documentos da época tratavam de forma vaga demais para serem confiáveis.
Depois disso, ela teria se isolado completamente na propriedade, e os relatos da vizinhança da época falavam de comportamento cada vez mais errático, gritos ouvidos à noite e uma obsessão doentia em não deixar ninguém se aproximar da casa. Ela foi encontrada morta no porão, anos depois, em circunstâncias que o registro oficial descrevia apenas como morte não natural. Os vizinhos da época, segundo Aurélio, sempre acreditaram que ela havia tirado a própria vida e que antes disso teria dito a quem quisesse ouvir que ninguém mais teria aquela casa nem depois que ela morresse. Desde então, contou Aurélio, a propriedade passou por pelo menos 3 famílias diferentes ao longo dos anos, e nenhuma delas ficou mais do que alguns meses. A senhora Zulmira nunca saiu dessa casa. Vitória completou, olhando para mim com uma seriedade que gelou meu estômago. E pelo visto, ela também não pretende deixar vocês saírem em paz. O plano inicial de Aurélio e Vitória era simples, pelo menos na teoria: confirmar através dos equipamentos a natureza da presença, documentar os fenômenos e então buscar autorização formal para realizar um ritual de limpeza espiritual, algo que, segundo eles, não podia ser feito às pressas, sem os devidos preparativos e permissões dentro da tradição que seguiam. Isso pode levar alguns dias, Aurélio explicou na nossa segunda noite com eles em casa. Precisamos ter certeza absoluta do que estamos lidando antes de agir. Um ritual mal feito pode piorar tudo. Eu não queria esperar dias, mas não tínhamos escolha. O problema é que a casa pareceu perceber que estava sendo observada e reagiu. Nos primeiros 2 dias com os investigadores, os fenômenos escalaram de um jeito que eu não tinha visto antes. Portas que bateram sozinhas com força suficiente para rachar a madeira do batente. Um dos gravadores de Vitória, deixado ligado no corredor durante a noite, captou o que ela descreveu, com o rosto pálido como uma voz feminina, rouca, repetindo a mesma frase baixinho, várias vezes. Mas quando tentou nos mostrar, o áudio daquele trecho específico simplesmente não existia mais no arquivo, como se tivesse sido apagado. Objetos pequenos começaram a se mover de lugar, não de forma dramática, mas de um jeito sutil e perturbador. Um porta-retrato que eu jurava ter deixado na estante aparecia no chão do outro lado do cômodo. Uma cadeira da cozinha, virada de costas para a mesa todas as manhãs, não importava quantas vezes eu a recolocasse no lugar antes de dormir. As meninas começaram a ter pesadelos constantes, todas as 3, mesmo dormindo agora no mesmo quarto com a luz acesa. Bia parou de mencionar o Rory abertamente, mas eu a via, às vezes, olhando fixo para cantos vazios da casa, com uma expressão que eu não sabia decifrar. Não mais aquela calma estranha de antes, mas algo que parecia genuinamente medo. O isolamento começou a pesar de um jeito diferente também. Evitávamos convidar qualquer pessoa de fora para casa com medo do que poderiam ver, ou do que a entidade poderia fazer na frente deles. Ao mesmo tempo, sair da própria casa parecia impossível. Para onde iríamos? Não tínhamos dinheiro para simplesmente abandonar tudo e recomeçar de novo em outro lugar. E uma parte de mim, teimosa, ainda se agarrava à esperança de que aquilo pudesse ser resolvido, que não precisaríamos perder tudo que tínhamos investido naquela casa. Foi nesse meio tempo, exatamente enquanto esperávamos a autorização formal para o ritual, que comecei a notar as mudanças em Marisa. No começo, eram coisas pequenas. Ela ficava mais quieta que o normal. Respondia perguntas com atraso, como se estivesse ouvindo de muito longe.
Numa tarde, encontrei ela parada no meio da cozinha, olhando para a parede, sem fazer nada, por tempo suficiente para eu chamar o nome dela 3 vezes antes que reagisse. Você estava em outro lugar, ela respondeu confusa quando perguntei o que estava acontecendo. Eu nem lembro de ter vindo para a cozinha. Comecei a notar também que ela evitava meu olhar em certos momentos. Um comportamento completamente estranho para uma mulher que sempre tinha sido direta, presente, o oposto de esquiva. E às vezes, no meio de uma conversa qualquer, ela fazia pausas longas demais antes de responder, como se escolhesse cuidadosamente as palavras, ou como se algo estivesse escolhendo por ela. Vitória percebeu antes de mim dizer qualquer coisa. Numa noite, me chamou reservadamente na cozinha, o rosto sério. Renato, eu preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja honesto comigo. Sua esposa tem tido lapsos de memória? Mudanças de comportamento? Momentos em que ela parece ausente? Eu confirmei, sentindo o estômago revirar só de colocar aquilo em palavras. Vitória trocou um olhar com Aurélio, que tinha acabado de entrar na cozinha e ouvido o suficiente da conversa. Precisamos acelerar isso, ele disse, a voz tensa pela primeira vez desde que os conhecemos. Se o que eu estou pensando estiver certo, não temos o tempo que achávamos que tínhamos. As mudanças em Marisa pioraram rápido demais nos dias seguintes, rápido o bastante para eu perceber que Aurélio tinha razão em ter pressa. Ela começou a caminhar pela casa durante a madrugada. Eu acordava e sentia o espaço vazio do lado dela na cama, e a encontrava parada em algum cômodo, no corredor, na cozinha, uma vez até parada diante da porta lacrada do porão, a mão levantada, quase tocando a madeira, os olhos abertos mas vidrados, como se estivesse dormindo de pé. Quando eu a chamava, ela demorava a reagir. E quando finalmente voltava a si, não lembrava de absolutamente nada, nem de ter saído da cama, nem de ter descido a escada, nem de ter caminhado até os fundos da casa descalça, no frio da madrugada. Eu não lembro, Renato, ela disse numa dessas noites, a voz embargada de choro e confusão. Eu juro que eu não lembro de nada. Eu acreditava nela. Isso, de alguma forma, tornava tudo ainda mais assustador. A voz dela também começou a mudar em certos momentos específicos. Não sempre, não de forma constante, mas em lampejos curtos que me deixavam gelado. No meio de uma frase comum, o tom dela descia de repente, ficava mais grave, quase rouco, antes de voltar ao normal na palavra seguinte, como se alguém tivesse por um segundo emprestado a garganta dela para falar. Uma tarde perguntei se ela queria café, e a resposta veio nesse tom estranho. Eu já tive o que eu queria dessa casa. Ela mesma pareceu assustada com as próprias palavras, levando a mão à boca, os olhos arregalados. Por que eu disse isso? Ela sussurrou. Eu nem sei o que isso significa. As filhas começaram a evitá-la, num movimento instintivo de criança que sente perigo antes de conseguir nomear. Bia, principalmente, se recusava a ficar sozinha no mesmo cômodo que a mãe, algo que partiu meu coração e, ao mesmo tempo, aumentou minha certeza de que precisávamos agir. Vitória passou a acompanhar Marisa mais de perto, anotando cada episódio, cada mudança, cada lapso, enquanto Aurélio, trancado no que sobrava de tempo livre, revisava seus registros antigos sobre Zulmira, tentando entender exatamente com o que estávamos lidando e o que seria necessário para enfrentar aquilo. Isso não é mais só assombração, ele me disse, numa noite, os dois sentados na varanda enquanto todos os outros dormiam, ou tentavam dormir.
O que está acontecendo com sua esposa tem um nome, Renato, e não é um nome bonito. Perguntei com a boca seca o que ele queria dizer. Possessão progressiva. Ele respondeu sem rodeios. A entidade está usando o corpo dela como porta de entrada. Cada episódio desses que você descreveu é ela testando a fechadura, entendendo até onde consegue entrar. Eu quis discutir, quis dizer que aquilo soava absurdo demais, dramático demais. Mas as palavras não saíram. Porque no fundo, uma parte de mim já sabia. Já vinha sabendo, na verdade, desde a primeira vez que vi aquela pausa longa demais antes de uma resposta, aquele olhar vazio fixo na parede. Naquela mesma noite, quase às 2 da manhã, acordei com um barulho vindo do banheiro. Encontrei Marisa parada diante do espelho, imóvel, a luz do quarto apagada, apenas o brilho fraco da lua entrando pela janela pequena. Marisa? Chamei baixinho, com medo da própria voz. Ela virou o rosto devagar em minha direção. E por um segundo, só um segundo, a luz fraca daquela janela. Os olhos dela pareceram errados, escuros demais, fundos demais, como se por um instante impossível não fosse mais ela quem estava me olhando de volta. Então ela piscou e era Marisa de novo, confusa, perguntando o que ela estava fazendo ali, porque estava de pé no escuro. Eu não consegui responder. Só a abracei com força, o coração disparado, sabendo que o tempo que ainda tínhamos estava se esgotando rápido demais. Arrastar Marisa até o porão foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Não fisicamente, embora ela lutasse com uma força que não deveria existir naquele corpo, mas porque cada segundo daquilo parecia uma traição contra a mulher que eu amava, mesmo sabendo que era a única forma de salvá-la. Aurélio tinha um plano improvisado. Sem tempo para esperar a autorização formal, ele decidiu realizar o ritual ali mesmo, naquela noite, no lugar exato onde, segundo os registros, Zulmira tinha morrido. Arrancamos as tábuas da porta lacrada em poucos minutos, com uma urgência que não deixava espaço para hesitação. O cheiro que escapou de lá de dentro, aquele mesmo cheiro doce e podre que eu tinha sentido semanas antes, agora vinha em ondas, quase sólido, fazendo Vitória cobrir a boca para não vomitar. Descemos a escada estreita, levando Marisa entre nós dois. Ela se debatendo, gritando coisas em uma voz que não parecia mais nem tentar soar humana. Amarramos ela numa cadeira velha que Aurélio tinha trazido, os pulsos e tornozelos presos com cordas grossas. Não para machucá-la, ele repetiu várias vezes, mas para proteger ela mesma, para proteger todos nós, até o ritual terminar. O porão era pequeno, de teto baixo, iluminado apenas pelas lanternas que levamos. Aurélio espalhou objetos que eu não reconhecia ao redor da cadeira. Acendeu velas que a corrente de ar invisível apagava e reacendia sem explicação, e começou a recitar palavras que eu não entendia, numa voz firme que tremia só um pouco nas bordas. Foi aí que tudo enlouqueceu de vez. Os móveis empilhados no canto do porão começaram a voar. Não cair, voar, atravessando o espaço e batendo nas paredes com uma violência que fazia poeira e pedaços de reboco caírem do teto. Marisa se contorcia na cadeira com uma força que fazia as cordas rangerem, a cabeça jogada para trás, a voz saindo dela agora em um misto de gritos e palavras que pareciam vir de mais de uma garganta ao mesmo tempo. "Ele era meu!" A voz urrava, sacudindo a cadeira inteira. "E ela vai pagar por ter tirado ele de mim!" Aurélio não parou de recitar, mesmo com o porão inteiro parecendo desabar ao redor da gente, mesmo com uma das lanternas voando da minha mão e se espatifando na parede.
Vitória segurava meu braço com força, os dois de joelhos perto da escada, prontos para reagir caso algo saísse ainda mais do controle. No pico daquele caos, os olhos de Marisa se abriram, completamente pretos, sem nenhum branco visível, fixos em mim com um ódio que não parecia ter fim. "Você vai perdê-la", a voz disse, agora estranhamente calma, no meio de todo aquele caos. Um sussurro que de alguma forma cortou por cima dos gritos e do vento. Do jeito que eu perdi o meu. Então o corpo dela arqueou para trás com violência, a boca escancarada num grito que não parecia ter fôlego suficiente para sustentar, e tudo, as vozes, o vento, os móveis suspensos no ar, parou ao mesmo tempo, num silêncio tão absoluto que doía nos ouvidos. Arrastar Marisa até o porão foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Não fisicamente, embora ela lutasse com uma força que não deveria existir naquele corpo, mas porque cada segundo daquilo parecia uma traição contra a mulher que eu amava, mesmo sabendo que era a única forma de salvá-la. Aurélio tinha um plano improvisado. Sem tempo para esperar a autorização formal, ele decidiu realizar o ritual ali mesmo naquela noite, no lugar exato onde, segundo os registros, Zulmira tinha morrido. Arrancamos as tábuas da porta lacrada em poucos minutos, com uma urgência que não deixava espaço para hesitação. O cheiro que escapou de lá de dentro, aquele mesmo cheiro doce e podre que eu tinha sentido semanas antes, agora vinha em ondas, quase sólido, fazendo Vitória cobrir a boca para não vomitar. Descemos a escada estreita, levando Marisa entre nós dois, ela se debatendo, gritando coisas em uma voz que não parecia mais nem tentar soar humana. Amarramos ela numa cadeira velha que Aurélio tinha trazido, os pulsos e tornozelos presos com cordas grossas. Não para machucá-la, ele repetiu várias vezes, mas para proteger ela mesma, para proteger todos nós, até o ritual terminar. O porão era pequeno, de teto baixo, iluminado apenas pelas lanternas que levamos. No fundo, encostado na parede oposta, havia algo que nenhum de nós tinha notado antes, escondido atrás de uma pilha de entulho. Um pequeno altar improvisado, coberto de pó, com o que pareciam ser ossos pequenos dispostos ao redor de uma foto desbotada. Uma criança, o rosto quase apagado pelo tempo. Vitória engasgou ao ver aquilo. "É ele", ela sussurrou. "É o filho dela." Aurélio não teve tempo de responder. Ele espalhou objetos ao redor da cadeira. Acendeu velas que a corrente de ar invisível apagava e reacendia sem explicação. E começou a recitar palavras que eu não entendia, numa voz firme que tremia só um pouco nas bordas. Foi aí que tudo enlouqueceu de vez. Os móveis empilhados no canto do porão começaram a voar, não cair, voar, atravessando o espaço e batendo nas paredes com uma violência que fazia poeira e pedaços de reboco caírem do teto. Marisa se contorcia na cadeira com uma força que fazia as cordas rangerem, a cabeça jogada para trás, a voz saindo dela agora em um misto de gritos e palavras que pareciam vir de mais de uma garganta ao mesmo tempo. "Ele era meu!" A voz urrava, sacudindo a cadeira inteira. "E ela vai pagar por ter tirado ele de mim!" Aurélio gritou para Vitória pegar o altar improvisado. Disse que precisávamos destruir aquilo, que era o que ancorava Zulmira àquele porão havia décadas. Vitória avançou, mas no instante em que os dedos dela tocaram a foto da criança, uma força invisível a arremessou para trás com violência, jogando-a contra a parede. Ela caiu, sem sentidos, um corte sangrando na testa. Corri até ela, o pânico tomando conta de mim, dividido entre ajudar Vitória e manter distância de Marisa,
que agora ria. Uma risada que não tinha nada de humano, gutural, vinda de vários lugares do porão ao mesmo tempo. Ela não vai conseguir, Aurélio gritou por cima do caos, ainda recitando, o suor escorrendo pelo rosto dele. Ela é forte demais. Décadas se alimentando desse ódio, Renato. Isso não vai terminar essa noite do jeito que eu pensei que ia terminar. No pico daquele caos, os olhos de Marisa se abriram, completamente pretos, sem nenhum branco visível, fixos em mim, com um ódio que não parecia ter fim. Você vai perdê-la, a voz disse, agora estranhamente calma no meio de todo aquele caos. Um sussurro que de alguma forma cortou por cima dos gritos e do vento. Do jeito que eu perdi o meu. E depois eu vou ficar com as suas filhas também. As velas se apagaram todas de uma vez. A escuridão engoliu o porão inteiro. E por um segundo eu não conseguia ver nem minha própria mão. Ouvi Aurélio gritar algo. Uma última palavra em latim, talvez, eu não saberia dizer. E então, um som que não consigo descrever até hoje. Um estrondo abafado, como se algo tivesse sido arrancado à força de dentro de um espaço fechado demais para caber. Quando as lanternas finalmente voltaram a funcionar, eu nunca soube dizer se realmente tinham apagado ou se foi minha própria visão que falhou. Marisa continuava amarrada na cadeira, imóvel, a cabeça pendendo para o lado. Vitória ainda estava desacordada no chão, e o altar improvisado, com os ossos e a foto da criança, tinha desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Aurélio, de joelhos, exausto, olhou para mim com uma expressão que gelou meu sangue mais do que qualquer coisa que tinha acontecido até aquele momento. Ela não foi embora, Renato, ele disse, a voz quebrada. Ela só recuou, para reunir forças. Isso não acabou. Foi então que Marisa, ainda amarrada, ainda de olhos fechados, começou a rir baixinho. A risada de Marisa parou tão de repente quanto tinha começado, e o silêncio que caiu sobre o porão foi ainda pior do que o caos de minutos antes. Foi Vitória quem se recuperou primeiro, gemendo baixinho no chão, uma mão pressionando o corte na testa. Aurélio correu até ela, mas os olhos dele não saíam de Marisa nem por um segundo. O altar era a âncora, ele disse, a voz rouca ainda ajoelhado ao lado de Vitória. Sem ele, ela perde parte da força, mas ainda está aqui, ainda está dentro dela. Foi então que reparei. A foto da criança, a que tinha desaparecido no meio do caos, estava agora no chão, bem aos pés da cadeira onde Marisa continuava amarrada, como se tivesse sido colocada ali, deliberadamente, enquanto ninguém olhava. Aurélio se levantou, cambaleante, e pegou a foto com as duas mãos, examinando o rosto apagado da criança por um longo instante. Ela não quer só a casa, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Ela quer um filho de novo. Foi isso que ela tentou fazer com sua filha na primeira noite dos gritos. E é isso que ela ainda quer. Um arrepio gelado me percorreu inteiro. Olhei para Marisa, ainda de olhos fechados, o peito subindo e descendo devagar. E então, num movimento brusco que nos pegou desprevenidos, ela abriu os olhos, pretos, fixos na foto nas mãos de Aurélio. Devolve. A voz saiu num sussurro rachado, quase suplicante, tão diferente do tom de fúria de antes que por um segundo doeu ouvir aquilo. Devolve meu filho. Aurélio hesitou. Foi Vitória, ainda tonta, sangue escorrendo pela têmpora, quem falou primeiro, a voz fraca, mas firme. Não é ódio que está segurando ela aqui, Aurélio. É luto. Ela nunca conseguiu deixar ele ir. Aurélio olhou para a foto, depois para Marisa, e algo mudou na expressão dele.
Não mais o investigador cauteloso e metódico, mas um homem tomando uma decisão em segundos, sem tempo para errar. Ele se ajoelhou diante da cadeira, segurando a foto na altura dos olhos pretos e vazios de Marisa. Seu filho já se foi há muito tempo, ele disse a voz baixa, quase gentil. E você também precisa ir. Ficar aqui presa nessa casa, segurando essa dor há décadas, não traz ele de volta. Nunca vai trazer. Um som saiu da garganta de Marisa. Não mais um rugido, mas algo que se parecia, de forma perturbadora, com um choro. Um choro antigo, cansado, carregando o peso de muito mais tempo do que uma vida humana deveria suportar. As paredes do porão tremeram uma última vez. O ar ficou pesado, quase sólido, e então, com um suspiro longo que pareceu sair de dentro das próprias paredes da casa, tudo parou. Marisa desabou para frente contra as cordas, o corpo mole, a respiração fraca, mas estável. Os olhos dela, quando finalmente abriu de novo, eram castanhos. Eram dela. Não sei quanto tempo levamos para desamarrar as cordas, para carregar Marisa e Vitória a escada acima, para sair daquela casa pela última vez, cada um de nós carregando alguma coisa nos braços, malas jogadas às pressas, as meninas sonolentas e assustadas, a foto desbotada de uma criança que Aurélio insistiu em levar consigo, dizendo que precisava ser enterrada em outro lugar, longe dali. Nunca mais voltamos àquela casa. Vendemos o que restava por menos da metade do que tínhamos pago, sem nem visitar o lugar de novo para assinar os documentos. Hoje, anos depois, moramos longe da Serra do Ipê, numa casa pequena, comum, sem história nenhuma que valha a pena contar. Marisa nunca se lembrou dos detalhes daquelas semanas, e eu nunca tive coragem de contar tudo. Mas às vezes, quando o relógio da nossa sala marca 3:07 da madrugada, eu ainda acordo. E fico ali, deitado no escuro, esperando um som que felizmente nunca mais veio.